Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tende piedade de mim, Senhor. A angústia me oprime. Libertai-me das mãos dos inimigos e livrai-me daqueles que me perseguem. Não serei confundido, Senhor, porque vos chamo. Salmo 30, versículo 10.16.18. O Senhor quer ver justamente os sentimentos do coração. E Ele vem defender e consolar aqueles que buscam realizar suas obras. Louvemos ao nosso Deus, hoje, que nos livra das mãos dos inimigos. Façamos o nosso ato de caridade a Deus. Deus é amor. O amor quer ser amado, o amor quer ser correspondido. Antes que nós amássemos Deus, Deus nos amou primeiro. Esse amor quer ser correspondido. Amor com amor. Façamos nosso ato de amor a Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E diante de Deus, vamos nos reconciliar pedindo perdão. Perdão pela ingratidão. Perdão pela negligência de reconhecer o seu amor, pela recusa formal de pertencer a esse movimento do amor, onde Deus nos ama e Ele espera de nós também que amemos-nos uns aos outros. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 10 a 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano, e nós poderíamos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos Exércitos,
que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te que faças vir tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 17. Ao Senhor eu invoquei da minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Reze comigo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor. Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Reze comigo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor. A Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Reze comigo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Reze comigo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo Ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Reze comigo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 31 a 42. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Reze comigo. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 63.68. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditais nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão
e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. A gente vai ver o quanto Deus se compraz em defender o justo, em consolar os que buscam realizar suas obras. E Deus assim dirá: eu ouvi as injúrias de tantos homens. E que homens eram esses? Os mesmos que tentaram tirar a vida de Jeremias e espancaram Jeremias. E ele vai dizer: eu os vi espalhando medo ao redor, eles, e estes tramaram contra a vida de Jeremias, dizendo: denunciai-o, denunciemo-lo. E Jeremias dirá que todos o observavam para ver, buscavam meio de acusar. Ou seja, a gente vai dizer em outras palavras, os amigos observavam minhas falhas, talvez pensando: ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrarmos-nos dele. Era assim. Eles buscavam justamente olhar a vida de Jeremias, observar para ver se ele falhava. Mas Jeremias vai orar a Deus dizendo: mas o Senhor está ao meu lado como um forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Veja a fé de Jeremias. E vai dizer mais: por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, como ele vai dizer, que nunca se apaga. E linda oração de Jeremias, quando ele vai completar dizendo: ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Deus ouve o clamor do justo. Por isso, vamos cantar como Jeremias cantou, dizendo: cantai ao Senhor, como ele falou no versículo 13, cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Deus faz isso para os justos. Louvemos juntos com Jeremias ao nosso Deus, que nos livra também das mãos dos nossos inimigos. Louvemos juntos também com Davi, no Salmo 17, Salmo responsorial que nós cantamos. Davi também vai louvar a Deus, é uma oração de Davi pela proteção divina. A gente não sabe em que momento foi e o que passava também Davi, quando ele vai invocar a Deus dizendo, como nós cantamos: ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Devemos dizer como Davi: eu vos amo, ó Senhor, pois sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Vamos cantar dizendo de novo: ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele me escutou. Ele escutou a minha voz. Deus é o nosso rochedo que nos abriga, é verdade? Deus é nossa força, é nossa salvação, nosso escudo e proteção. Não devemos temer. Em Deus nos esperamos, por isso o invoquemos e de todas as angústias Ele nos livrará, dos nossos perseguidores também seremos salvos. Vamos invocar o Senhor na nossa angústia. Ele escutou a nossa voz. A morte não nos envolverá, porque ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Elevei o meu clamor, elevei o clamor para o meu Deus. Vamos ter essa confiança de Davi, ter essa confiança de Jeremias e dizer: ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz.
Seja o momento que você esteja passando, que eu esteja passando, não importa. Seja qual for a tribulação, Deus está contigo. Deus não te abandona, Deus não te abandonou. É necessário termos, como na voz de Jeremias, na voz de Davi, ter justamente esse momento de oração. Clamar a Deus, pedir a Deus em alta voz. Clamar ao Senhor é ter certeza de que seremos escutados, porque Deus não deixa o clamor se perder no vento. Deus escuta a voz do nosso coração angustiado. E no Evangelho de João capítulo 10, versículos 31 a 42, a gente vai ver os judeus também vão acusar Jesus de blasfêmia, porque ele dizia ser o Filho de Deus. Como de fato ele era, na verdade. Jesus era o Filho de Deus. E que eles, os judeus, não o reconheceram e buscavam tirar sua vida. Porém, Jesus não dizia isso para se autoproclamar ou autopromoção pessoal, mas, mais do que importante, suas obras atestavam, as obras que ele realizava mostravam que de fato ele era o Filho de Deus. Deus e ele, Jesus, formavam uma unidade. Ele em Deus e Deus nele. Não eram obras meramente humanas as que Jesus realizava. Eram obras divinas. Por que não reconheciam? Porque não conheciam a Deus, como na leitura de ontem no Evangelho Jesus disse: se conhecesses a meu Pai, se conhecesses ao vosso Deus, que dizeis ser vosso Deus, me reconhecerias. Mas os judeus vão pegar pedras para apedrejar Jesus. Deve ter sido um momento muito tenso, porque o judeu com raiva, com pedra na mão, imagina a situação. A gente não queira passar pelo que Jesus passou. Quando anunciamos e denunciamos, passamos pelo que Jesus passou, passaremos pelo que também passou Jeremias, pelo que passou Davi, e ele vai dizer: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Se Jesus realizava as obras do Pai, por que não acreditaram nele? Se não queriam acreditar, porque não queriam realizar as boas obras também? E eu acredito em Jesus e também busco realizar as boas obras que ele realizou? É necessário acreditar e é necessário também realizar as obras que ele realizou, como tantos santos deram suas vidas, como tantos santos, a exemplo de Jeremias, foram perseguidos, como o próprio Cristo e como Davi, que sejamos também anunciadores capazes de até estar nessa disposição de perder nossas vidas. Se não quereis acreditar em mim, Jesus disse, acreditai nas minhas obras, reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. E outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos dele. Um momento de muita tensão naquele momento. Era o momento em que eles queriam matar Jesus com raiva. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde João tinha batizado. E onde Jesus também tinha sido batizado, e João também deu testemunho de Jesus. Veja como foi fácil para evangelizar ali. Jesus tinha apresentado para os judeus um testemunho, as suas boas obras. E ali eles tinham dois testemunhos. O testemunho de João, que dizia que ele era o Cordeiro de Deus, o Messias, o enviado de Deus, e as boas obras de Jesus. Então não foi difícil convencer aqueles que estavam na direção do Rio Jordão. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. Muitos ali acreditaram em Jesus. E eu acredito no testemunho de João a respeito de Jesus. Se acreditamos, devemos fazer como João disse: arrependei-vos
e acreditai no Evangelho. Por isso, é necessária essa disposição da conversão que os judeus não quiseram, como este que, ouvindo João, acreditar em João, ouvindo Jesus, acreditar em Jesus, porque estavam com essa disposição de conversão, e Jesus realizava as obras do bem. Por que condenar o homem que fazia o bem? As obras do bem têm origem em quem? Em Deus. Se eu conheço Deus, vou realizar Deus por suas obras. E se Jesus realizava as obras do bem, deveria reconhecer Deus em Jesus. E a obra do bem, ela provém de Deus e destina-se a quem? Ao próximo. E os judeus não enxergavam o bem, não enxergavam Jesus, não acreditavam em Deus. Os que não acreditam o acusam de blasfemo, ou seja, um homem que abertamente atende ao projeto de Deus. Apresenta o projeto de Deus claramente. E ele era filho de Deus. Assimilar o projeto de Deus, portanto, não é algo fácil. O anúncio da Boa Nova é diferente das informações que muitas vezes chegam aos nossos ouvidos. Os judeus pareciam estar mais atentos às informações, ou seja, aquele que se detém nas informações fundamentaliza-se no critério do conhecimento, no critério da razão, no critério das leituras, e pouco se atém ao conhecimento das obras, de fazer o bem, da conversão, do amor, da misericórdia. Por isso os judeus não se abriram ao projeto de Deus e perderam a oportunidade de alcançar a plenitude da graça no bem que Jesus realizava. Isso não é a todos os judeus. A gente sabe que muitos judeus são cristãos, muitos judeus são praticantes, já tiveram tantos santos judeus como os próprios discípulos, não é verdade, de Jesus, e tantos outros. E hoje, quantos judeus cristãos vivenciam o cristianismo? Portanto, não vamos ter a palavra judeu como uma totalidade. O povo judeu, ele é um povo descrente, no sentido de entendermos hoje essa literatura da palavra que é rica, quanto aqueles que queriam apedrejar Jesus. Estejamos atentos, portanto, ao que Jesus tem a nos dizer e a que tem a nos mostrar também, e sejamos como Jesus, coerentes no falar e em fazer boas obras. Ó Jesus, Divino Mestre, nos convida hoje a acreditar na Tua palavra e realizar Tuas obras e não duvidar. Os judeus continuam duvidando, não acreditando no Teu ensinamento, no Teu mistério. Vão recusar Teu projeto e recusar a Ti. Ajuda-nos, Jesus, a caminhar pela fé, mais que pela razão. Que nossa fé esteja em sintonia com Tua palavra, que nos ensina o amor, a partilha e a fraternidade. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.